Hoje teve o Grande Prêmio da Hungria, 11ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Esse GP que foi renovado o contrato e está garantido até 2032. O dia começou com o tempo aberto e muito calor em Budapeste. A maioria dos pilotos largaram de pneus macios. Pérez e Russell foram os únicos de pneus duros. Sainz, Stroll, Gasly e Tsunoda largaram de macios, que era a pior estratégia para a pista. Largada sem incidentes, Hamilton e Verstappen largaram muito bem e as McLaren vieram junto. O holandês foi para cima do inglês, colocou por dentro na curva 1, espalhou para cima do Hamilton. O Norris tentou passar por fora, acabou ficando preso. E o Piastri, que veio por dentro, pulou de quarto para segundo. Por muito pouco, ele poderia até ter conseguido subir para a primeira posição. E o Hamilton acabou caindo para quarto. O Zhou, que teve a melhor largada de um chinês na Fórmula 1, ele acabou não largando tão bem naquele momento, foi para trás, acabou errando, tocou no carro do Ricciardo, que tocou nos dois carros da Alpine que tiveram muitas avarias. O Zhou, por causa dessa largada, acabou caindo para 16º, e o Sainz também se deu bem, subiu de 11º para 6º lugar. O Gasly deu uma volta, parou na volta 2 e o Ocon parou na volta seguinte, na 3. Piastri tentou acompanhar o Verstappen na volta 3, mas começou a perder terreno. Pérez atacou Alonso na volta 6, que fez uma defesa muito forte contra o mexicano, porém conseguiu passar na curva 1 na volta seguinte com um mergulho. Os pilotos começaram a trocar os pneus na volta 9, principalmente aqueles que largaram com pneus macios. O único que não parou foi o Sainz. Pérez começou a aproximação em relação ao Sainz na volta 13 e começou o ataque na volta 15, mas o espanhol da Ferrari foi para os boxes na volta 16 e colocou pneus duros. Hamilton parou na volta 17, colocou também pneus duros. Na sequência, todos os pilotos que pararam, eles trocaram por compostos duros. Norris foi para a troca de pneus na volta seguinte, Leclerc também parou e teve um problema no pneu esquerdo traseiro. A pistola não estava funcionando, tiveram que trocar. Piastri foi para os pits na volta 19 e foi ultrapassado pelo Norris na saída dos boxes, que teve um undercut. Pérez e Alonso até então não tinham parado. O espanhol da Aston Martin parou na volta 21. Verstappen parou na volta 24 e retornou ainda em primeiro. E teve um momento curioso na volta 24. Do primeiro até o 10º lugar, lógico, alguns pilotos já tinham parado, outros não. Mas estavam na ordem. Os dois carros da Red Bull, os dois carros da McLaren, os dois carros da Mercedes, os dois carros da Ferrari e os dois da Aston Martin. Isso me chamou a atenção. Foi bem interessante isso. Pérez na volta 25 trocou e colocou pneus médios, ele que como largou de duro ele fez uma estratégia diferente. Russell deixou o Hamilton passar devido à estratégia ser diferente. O piloto do carro 63 foi o único que não fez a parada até a volta 27. Pérez passou o Sainz na curva 1 na volta 28 e o Russell na 28 quase se tocam nessa mudança de posição. O Pérez estava atacando o Russell, que tentou tomar de volta e quase se tocaram na curva 3. Russell parou na volta 29 e colocou pneus macios. Ele não estava conseguindo mais segurar o carro na pista. Pérez tenta ultrapassar o Hamilton na volta 42, mas o inglês conseguiu se defender. Piastri parou na 43 e Pérez foi junto. Norris parou na volta 45 para evitar o undercut. O Hamilton continuou na pista. Eu acho que dessa vez a Mercedes acertou. Eu acho que foi precipitado a questão do Pérez ter antecipado a parada. Eu acho que ele tinha que ter acompanhado o Hamilton, tentado passar, que ele já estava colado. Queria fazer uma estratégia melhor. Pérez passou o Piastri por fora na volta 47. O australiano tentou retomar a posição, mas o mexicano espalhou e colocou o australiano na grama. Ainda saiu investigação, mas não deu nada, porque na verdade foi um lance normal. Isso estava muito... Acho que na Fórmula 1 que eles estavam toda hora querendo punir o piloto, mas acho que estava errado. Não fez nada demais. Leclerc tomou 5 segundos de punição por exceder o limite de velocidade na entrada para o segundo pit stop dele. Deixou para frear dentro demais, acabou excedendo e foi punido em 5 segundos. Hamilton parou na volta 51 e colocou pneus macios. Verstappen parou nos pits também na volta seguinte, colocou pneus macios.
e voltou, já fez um 20,5. Ele foi praticamente 3 segundos mais rápido que nós. O carro estava sobrando do Verstappen. Hamilton passou o Piastri na volta 57 e subiu para o quarto lugar. Norris estava com problemas no consumo de pneus e Pérez começou a se aproximar. Os dois pilotos pegaram bastante trânsito nos retardatários e acabaram perdendo tempo. Russell atacou o Sainz e passou o espanhol na volta 65 e subiu para o sétimo lugar. Hamilton tentou se aproximar do Pérez porque o mexicano estava ficando sem pneu para brigar pela terceira posição, mas não conseguiu se aproximar a tempo e o Pérez conseguiu controlar e manteve a terceira posição. Se tivesse mais 2 voltas, o Hamilton teria atacado. E acabou tendo mais uma vitória do Max Verstappen na Fórmula 1, vitória de número 44 na carreira, e um recorde que foi quebrado, que estava desde 1988 na Fórmula 1. Red Bull conseguiu a 12ª vitória seguida e passou o recorde da McLaren de 1988, na época do Senna e Prost, que teve 11 vitórias seguidas. Feito histórico para a equipe austríaca. Primeiro lugar, Max Verstappen. Segundo, Lando Norris. Terceiro, Pérez. Quarto, Hamilton. Quinto, Piastri. Sexto, Leclerc. Sétimo, Russell. Oitavo, Sainz. Nono, Alonso. Décimo, Stroll. 11º, Albon. 12º, Bottas. 13º, Ricardo. 14º, Hülkenberg. 15º, Tsunoda. 16º, Zhou. 17º, Magnussen. 18º, Sargent. E os pilotos Alpine que abandonaram Ocon e Gasly. A Red Bull está absoluta, principalmente com Verstappen, na liderança de pilotos, também nos construtores. O Pérez está começando a dar de novo, mas ele tem que ficar esperto, porque o Ricardo agora já voltou para AlphaTauri, que por sinal foi bem, conseguiu recuperar mesmo com o enrosco que teve no início da corrida, conseguiu chegar na frente do Tsunoda, ele chegou na mesma posição que ele tinha largado. Muito bom para ele, que ficou um bom tempo parado, não muito tempo, menos de um ano, mas já voltou com um ritmo muito bom. A McLaren sensacional, dá para ver que é uma realidade, só que está consumindo um pouquinho de pneu. Dá para ver que está tendo um consumo excessivo, pode ser às vezes por causa do ajuste que eles usaram para a pista, mas dá para ver que é uma realidade. Se eles conseguirem ajustar esse consumo, pode ser uma vitória esse ano, que provavelmente deve ter alguma outra atualização, que eles já vão se preparar para o ano que vem. E é sensacional essa ascensão deles, que estavam andando em último e agora estão andando lá na frente. E ajustando o ritmo do Norris e principalmente do Piastri, que perdeu um pouquinho mais, pode dar trabalho daqui para frente. As Mercedes melhoraram sim. A pole do Hamilton, lógico, foi pela capacidade dele ontem, mas não é todo esse desastre o carro também, como os torcedores estavam falando que fosse um carro horrível. E não é, o carro é bom também, mas realmente conseguiu. Mas tem um ritmo bom, tanto é que começou a se aproximar pela estratégia do Pérez e do Norris e poderia quase ter entrado no pódio. A Ferrari, dá para ver que resolveram esse problema do consumo de pneu. Ainda pode ter um pouquinho, pode ter, mas falta ritmo, que hoje não teve problema de consumo de pneu. Foi problema de ritmo mesmo, não consegue desenvolver. Eles mantiveram mais ou menos o que eles largaram, né? O Sainz subiu, mas manteve ali. Mesmo o correr do Leclerc conseguiram pontuar. Eles precisam investigar para ver por que está faltando esse ritmo. Também tem as outras equipes que fizeram atualizações, mas eles têm que investigar por que o carro está com esse ritmo. E a Aston Martin foi a que mais perdeu. Realmente está andando para trás nas últimas 3 corridas. Essas atualizações, principalmente da McLaren e da Mercedes, colocaram um pouco para trás a equipe inglesa, mas eles podem trabalhar para desenvolver também o carro. E tá bem bolado esse pelotão. Tirando a questão do Verstappen sempre tá ganhando, porque eu acho que já começa a ficar ruim essa questão, porque um piloto ganhando demais fica ruim pro espetáculo, independente do piloto. Quando tiver um pouco mais equilibrado, o campeonato vai ficar mais interessante, porque dá para ver que do meio para trás o pelotão tá bom, então tá tendo disputa, porque na visão que eu tive da corrida foi uma corrida relativamente normal. Não foi uma corrida muito ruim, mas também não foi muito boa. Foi normal.
que o pessoal também chama de ok. Mas pode melhorar. E realmente, se as equipes conseguirem, aqui na McLaren, dá para ver que eles estão trabalhando, melhorar esse consumo de pneus, vai começar a se aproximar da Red Bull. Tudo bem que teve essa atualização, mas dá para ver que eles estão trabalhando para isso. E se trabalhar, não diria para esse ano, pode ser que belisque uma corrida ou outra, de pole e vitória, mas para o ano que vem, porque eles acham que eles entenderam o conceito desse formato, com efeito solo, e pode estar um trabalho a partir do ano que vem, que seria sensacional ver a McLaren de novo ao topo. Próxima corrida na Bélgica, na semana que vem, é a etapa de encerramento da primeira parte do campeonato. Para você que é novo no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Valeu, até mais, fui!